os trabalhadores tinham entendimento no começo do século, né? Os trabalhadores anarquistas. Né? Esse texto de Lima expressa bem um entendimento mais geral, mesmo que encontremos entre os anarquistas alguns racionalistas, alguns, né, que estão presos em algum universal, né, algum conceito universalista. Assim. Mas há esse veio, né, bastante intenso dentro dos anarquistas, né, que viam a ciência, não que Lima fosse um obscurantista ou algo assim, ele mesmo defende e divulga, né, divulgou a maneira como ele estudava, ele dava indicações do método de trabalho que teria muito a ver, por exemplo, com aquilo que Paul Feyerabend coloca em Contra o Método. Né? Tem muito ali, né? Sobre a concepção de ciência. Né? É não entender que a ciência é uma nova deidade. É isso. Né? E que a vida ela transborda, né? Desses esquemas teóricos e filosóficos. Né? E ter essa abertura é importante, inclusive dentro do pensamento científico, né? Ou dentro dos estudos que se pretendem científicos. Eu leio assim como sistemáticos, cujo método é conhecido, procedimentos, né? Precisa-se de variáveis que podem ser quantificáveis em laboratório ou podem ser observáveis, né? Não tem só uma natureza, né? As variáveis, os dados que a ciência trabalha. A ciência trabalha com dados, né? Podem ser quantificáveis e podem ser observáveis, né? Mas o critério, assim, em geral, para um trabalho científico é esse, é que o método seja conhecido, o processamento desses dados, dessas variáveis, a maneira que foram coletados, como são analisados, em que conceitos a pessoa se apoia, até para romper com os próprios conceitos. Né? Eu parti desse conceito, mas os dados me levaram a ver que esses conceitos não são suficientes, por exemplo. Né? Mas a pergunta que você colocou, Isaac, o que vem a ser ciência? Né? É uma matéria de debate entre epistemólogos e teóricos, né? No geral, né? Que é um tema que não se esgota, não se finda, né? Mas que é um debate, né? Que não chega para as pessoas em geral. Né? Chega, no geral, uma ideia um tanto quanto mistificada da ciência. Né? Hoje, né? Entre os trabalhadores, né, no início do século, né, essa coletânea mostra bem, tanto essa coletânea como os 3 volumes da coleção Pensamento Social Anarquista, né, eu falei já aqui, né, que estão para baixar em formato e-book no site da editora, né, da UFCG, do UFCG. O terceiro volume, que é o texto de Maria Lacerda de Moura, Civilização, Tronco de Escravos, né? É uma crítica, assim, demolidora de uma ciência sem consciência, como ela diz. Né? E a denúncia do uso do conhecimento científico, né, em guerras de extermínio, em guerra bacteriológica. É um livro contra a vivissecção de animais, contra a morte de animais em laboratório. Né? Eu creio que seja um primeiro texto no Brasil, me parece, né, onde essas questões são postas assim, né, num livro. Né? Mas, grosso modo, Isaac, né, seria esse um entendimento que esses textos, e tem outros aqui que trazem essa discussão, né? Eu selecionei esse primeiro de Lima, né? De Lima Barreto, né? Que já aponta esse entendimento, né? Que eu creio que é urgente que se coloque, né? Como a ciência ela se configura dentro de épocas acompanhando, né, uma vibração mais envolvente. Ela acontece dentro de uma sociedade que tem as suas contradições, né, que tem os seus choques, né, as suas disputas, né, internas, né, e cuja vibração mais envolvente se inclina para manter uma cisão social, uma sociedade dividida, né,
em grupos enriquecidos, né, e uma multidão de desvalidos, né, e explorados. Né? A ciência é algo que, pronto, no quadro atual, né, da sociedade, né, ela tem sido apresentada, no geral, né, como essa nova deidade, né, e como tal, né, pura e imaculada. Né? Quando a história, é só olhar para a história, né, o que foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Né? Só esse exemplo assim mais de domínio mais geral, né? Foi o uso, né, da técnica, da ciência mais refinada, né, no desfecho da Segunda Guerra Mundial, como também na Primeira Guerra Mundial, né, os gases, né, eram usados, né, vírus, bactérias, essas coisas, né, foram usados profusamente. Né? Então, pronto, o filme que fala da construção da bomba, né? Eu vi a primeira versão, que era o começo do fim, com Paul Newman. Era o galã ali dos anos 70, né? Era o Leonardo DiCaprio daquele tempo, né? Dos anos 70, por ali. Né? O começo do fim mostra a reunião da nata do pensamento, né? Dos cientistas nos Estados Unidos e da Europa para a construção da bomba, né? Que foi usada mesmo que não fosse necessário, segundo o argumento primeiro. Né? Que a Alemanha está produzindo uma bomba. Aí soube-se antes, né, que não era verdade, e mesmo assim a bomba foi usada, as duas bombas. Né? E o Japão já estava rendido, né? Praticamente naquela altura. Eles já estavam dando de estratégias suicidas porque não tinha mais para onde recorrer, né? Para tentar se manter como uma força considerável. Eles estavam usando os kamikazes já, uma estratégia de desespero, né? Realmente, esse evento da bomba atômica, né, demonstra claramente, né, como os poderes tecnocráticos eles não levam em consideração variáveis de aspecto ético, que são os representantes da produção científica tecnológica dominante hoje, né? O evento da bomba atômica é um dos mais gritantes exemplos da história que demonstrou isso. Eles não levam em consideração, né, aspectos éticos, como estando acima de... Né? Existe, inclusive, se diz que em ciência deveria vigorar um princípio ético, que é o seguinte: se o produto da pesquisa, né, que se propõe realizar poderá trazer mais prejuízo do que benefício, essa pesquisa não deveria ser feita. E a gente verifica inúmeras vezes na história da ciência que esse princípio não é respeitado. A história da bomba atômica é um dos mais gritantes exemplos disso. E você falando disso, eu me lembro agora, né, o uso de drones, né, e parece que quando a gente vê, né, a imagem de drones metralhando alvos inimigos, né, parece um game, né, cara? Parece um videogame, né? Uma coisa assim. Eu me lembro também agora aqui de um livro de Maurício Trachtenberg, né? Sobre política, sindicalismo e educação, onde tem alguns. Ele reuniu artigos dele, né? Para quem não conhece, foi um importante sociólogo do Brasil aqui, né? Maurício Trachtenberg. Né? Tem alguns capítulos que falam disso, né? Eu me lembro, tem um artigo que é a delinquência acadêmica, o saber e o poder. E nesse artigo, num desses artigos mesmo, ele dá uma tabela de vários especialistas, né? Tanto do campo das humanidades, sobretudo isso, né? Que fizeram trabalho usaram a sua especialidade, né, como ferramenta no uso de guerras, né? São sociólogos, antropólogos, politólogos. Ele dá uma tabela assim, de figuras que trabalharam, né, pró-Estados Unidos nas várias guerras com que eles se envolveram. Né? Então,
dentro dessa guerra que iniciou, né, para sermos mais precisos, né, com a chegada, com as grandes navegações, né, é um estado de guerra contínuo, né, que tem várias faces, né? Guerra de alta intensidade, de média intensidade, de baixa intensidade, segundo os especialistas, ou guerra híbrida, seria essa forma da guerra contemporânea, né? Por exemplo. Né? E o conhecimento, ou as várias especialidades do conhecimento científico são usados, sem sombra de dúvida, nesse ponto, né? Nessa questão. Né? Por exemplo, a comunicação social. Né? A comunicação social que hoje passa pela tecnologia de ponta, né? Internet e tudo esses apetrechos mais, né? A comunicação social está na mão de umas poucas agências, né? Que monopolizam, né? E não só monopolizam a difusão das notícias, né? Como também essas notícias vêm, né, com um viés, né? Um viés classista, um viés racista, um viés de domínio, assim, a partir do uso seletivo, uso profissional das palavras nas manchetes, por exemplo. Né? Então, há um conhecimento, né, especializado sendo usado nesse meio de dominação que envolve toda o conjunto maior das práticas científicas. Né? Então, desde a indústria de medicamentos, a indústria de alimentos, né? Todo esse mundo do industrialismo, né? Tudo converge à manutenção de uma dominação social. Né? No caso dos meios de comunicação de massa, pronto. O primeiro livro de Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, a segunda, o livro pode ser dividido em dois movimentos. Né? O segundo movimento é mais ou menos no meio mesmo do livro, quando ele entra, o Isaías entra para um jornal, um grande jornal, e nesse livro ele finda mostrando como é que funciona a engrenagem da máquina produtora de notícias, né? E revela, né? Não é nem numa radiografia, mas numa ressonância magnética, o que são a grande imprensa, como ele termina o oitavo capítulo dizendo, a grande imprensa, o oitavo poder fora da Constituição. Né? Então tem ali uma radiografia, uma ressonância magnética da grande imprensa, né, feita em 1909. Né? Foi por isso que ele foi um nome censurado nos grandes periódicos, né, a partir de então. Né? Mas ele mostra como a especialidade, né, dos jornalistas, sobretudo, né, eram usados né, na produção de notícias falsas, mentirosas, notícias torcidas e por aí vai. Né? Então era algo que os trabalhadores faziam na sua imprensa, tinham o seu meio. Né? Então a imprensa dos trabalhadores tinha uma existência, né? Apesar de toda a perseguição, tudo mais, né? Mas do empastelamento de jornal. Né? Empastelamento, para quem não conhece a expressão, é quando a polícia invadia a tipografia e os jornais eram impressos, né, por tipos. Né? Cada letra era um tipo metálico numa caixinha e o tipógrafo, o gráfico, ele pegava o manuscrito e montava, né, o que saía impresso no jornal, né, letra por letra. Né? Já tinha essa habilidade. Né? E a letra era invertida e ele montava aquele efeito de espelho. Né? Só que elas ficavam numa caixa, o empastelamento era quando a polícia entrava e bagunçava tudo, quebrava tudo, jogava tudo para cima, né? E fazia isso que é chamado de empastelamento. Né? Mesmo assim existia, né? Pronto, o maior jornal operário que houve foi o jornal anarquista A Plebe, durou mais de 50 anos, né? E chegou a ser diário no final do ano de 1919, foi quinzenal, mensal, semanal, conforme as condições de surgimento, né? Tinha, mas em 1919 ele chegou a ser diário.
em alguns meses, de setembro a novembro de 1919, para se ter uma ideia. E nessa imprensa, né, era que os trabalhadores, porque não havia ainda rádio, né? O rádio ele entra no Brasil, se eu não me engano, em 1924, né? Ele só passa a ser um objeto popular décadas depois, né? Até então, o meio de comunicação de penetração mesmo era o jornal, a revista, né? E os trabalhadores tinham, os trabalhadores dos setores populares tinham, né, esse meio de comunicação, tinham como expressar o seu entendimento das questões que tocavam, as questões candentes do seu tempo. Né? E isso ficou, né, hoje está em arquivos públicos, né, e foi calculadamente apagado da memória coletiva, né, da memória social, o conhecimento da fonte de nossas ideias contemporâneas, né? As ideias mais generosas contemporâneas, a ideia de coexistência, de respeito à diversidade, de que não se deve, né, violentar a pessoa pela sua genitália, pela sua cor de pele, pela sua idade. Né? Isso veio dos anarquistas, né, que difundiram essas ideias. Né? Mas essa conexão hoje não é feita. Né? Aí hoje, por exemplo, usa-se enganosamente também, né, o rótulo, né, esquerda como sendo é, a, é, a ideia de sintetizar esses valores, né, quando não é. Esquerda pressupõe uma direita e um centro. O que está no centro é o Estado. Né? E tanto a direita como a esquerda querem conquistar o Estado e querem se assenhorar desse instrumento para impor aquilo que eles acham que deve ser. Então, os dois, esquerda e direita, né? Como diria, eu vi uma frase, né, de um chefe indígena aí, alguma coisa assim, que esquerda e direita são as duas asas de uma mesma ave, né? Aí eu diria de uma mesma ave de rapina, né? Aí se confunde hoje, né, é, as ideias, os valores de reivindicação social, de justiça social, como sendo sinônimo de esquerda, quando não é. É uma confusão também urdida, né, pensada, né, para jantar os menos avisados, né, os desatentos, né, levando as pessoas a adotar posições que não têm conexão com a ideia de justiça social, de igualdade social. Né? Então, quem divulgou no Brasil essas ideias foram os anarquistas, eu não me cansarei de dizer isso, e repetirei ad nauseam essas questões, até para que tente, uma tentativa mesmo de fazer com que as pessoas se movam, né, e, primeiro, procure conhecer esses pensadores, sabendo que o anarquismo não é um equivalente do marxismo, nem do liberalismo. Tá? Dentro do anarquismo, você tem as particularidades, né? E tem até algumas áreas de sintonia com o jesuitismo, com o jacobinismo. Né? Não à toa que dos 11 criadores do famigerado PCB, né, 8 eram egressos do anarcossindicalismo. Não era à toa isso, não. Né? É porque já havia uma sintonia fina na maneira como eles entendiam aí a luta anarquista. Né? Por isso também, aí é bom lembrar, né, Vanti? Por isso que o nome aqui do grupo é Anarca Ácrata, né? Porque tem, Anarquista acra. porque tem uns anarco isso e anarco aquilo ali que é só para confundir os desatentos, né? Então, como a gente fez aqui também, a gente fez um encontro aqui, um dia desses, a gente aqui de Campina Grande, né? Primeiro encontro anarco-ateísta, né? Porque tem tanto ateu aí, né? Que defende um ou outro político de estimação, né? E que procuram uma luta por essas vias, né? Aí a gente aqui conversando até, não, o nosso ateísmo é anarquista, então vamos falar aí. E a gente fez mês passado o primeiro encontro anarco-ateísta, né? Que as coisas fiquem bem postas. Né? Antes, eu gostaria de lembrar uma frase de Mikhail Bakunin, né, o anarquista russo do século XIX, né, que diz o seguinte, que
eu tenho mais medo de um governo de cientistas do que de um governo de sacerdotes, porque os sacerdotes têm, pelo menos teoricamente, o temor a algo superior a eles, que seria Deus, né? Pelo menos teoricamente, né? Pelo menos no que dizem, né? E os cientistas, né? Nem isso temem, né? Nem sequer isso temem, ou seja, se comportam, né, diante do mundo, da vida, né, como se fossem realmente os senhores de tudo, né, a arrogância de quem detém o conhecimento. Né? Por que, que eu estou citando essa frase agora? Porque quando você colocou a questão inicialmente, Isaac, né, que Rogério iniciou a responder, você, Isaac, colocou algumas provocaçõezinhas ali, né? Alguns adendos à questão, não é? Como, por exemplo, o que é ciência? Ciência é muita gente tentando parafrasear, né, o que você falou. Né? Ciência, para muita gente, é uma entidade, né? É um meio, é um fim. Então, existem várias narrativas a respeito do que é ciência e, no final das contas, né, se questiona o que é, de fato, a ciência. Ciência, né, eu citei essa reflexão de Bakunin, essa frase de Bakunin, porque para fazer uma alusão, um link com o tópico, o tema, aliás, né, dessa live em específico, que é a ciência, né, a mistificação da ciência, estratégia de dominação. A ciência, na verdade, assim, é um método, né? É isso que muitos dos epistemólogos da ciência afirmam, né? É um método, ou seja, é uma forma de produzir conhecimento. A palavra em si significa conhecimento. Como eu disse na live anterior, por isso que existe a expressão tomar ciência de, né? Tomar conhecimento de. Mas a ciência, a dita ciência moderna, ela é um método, ela é uma forma de construir conhecimento, de chegar ao conhecimento sobre a realidade. E, portanto, é apenas uma forma, uma das maneiras de construir conhecimento. Existem várias outras maneiras, várias outras formas de construir conhecimento, né, para se conhecer a realidade, que foram desenvolvidas, né, pela humanidade ao longo da sua história. Em várias culturas diferentes. Né? Essa ciência dita moderna, dita ciência moderna, por isso que tem essa denominação, né? Ela surge na Idade Moderna, e ela tem como alguns das suas componentes, digamos assim, né, do seu método, né, da sua forma de construir conhecimento, por exemplo, a ideia da objetividade, né? A ideia de que o pesquisador em ciência ele se aproxima do seu objeto de conhecimento de forma objetiva, ou seja, sem lançar sobre a sua construção do conhecimento os seus interesses próprios. Como se acusa, por exemplo, outros métodos, né, de construção do conhecimento, como a filosofia, né, de ser muito subjetivas, né, de permitirem que se contamine muito, né, o conhecimento construído ali pela a visão de mundo própria do pesquisador, né, do estudioso. Mas esse é um dos componentes, como eu ia dizendo, né, do que se considera uma das características, né, que compõem o método científico moderno. Uma outra característica é a ideia da reprodutibilidade, né, da pesquisa, do estudo, do experimento. Né? Normalmente se utiliza muito, pelo menos nas chamadas ciências duras, né, que
que são as ciências, né, que são mais voltadas para o conhecimento da natureza mesmo, né, diferentemente das ciências sociais, né, que são voltadas para o conhecimento sobre as relações humanas, né, das ciências humanas em geral, né, e sociais em especial. As ciências duras, né, ciências da natureza, são muito baseadas, né, pautadas nos chamados experimentos, né, de laboratório, experimentos em ambiente controlado, né? Por quê? Porque diz que a ideia é que, para que aquilo seja válido, o conhecimento produzido a partir daí, é necessário que seja possível reproduzir aquele experimento, né, por outros pesquisadores possam reproduzir para verificar, constatar se os resultados a que o pesquisador original chegou realmente se confirmam, né, em outro momento de reprodução do mesmo experimento. Então, essa é outra componente, né, é outra característica que compõe o chamado método científico. Eu não vou me alongar mais, mas, enfim, o que eu quero dizer é que tudo isso para legitimar, né, compõe, digamos assim, a ideia de que essa forma de construir conhecimento seria realmente uma forma mais confiável, porque ela não tem abertura suficiente, não deixa espaço suficiente para que os resultados, né, do conhecimento construído sejam contaminados pelo interesse do pesquisador, né, porque ela pode ser verificada por outros, diferentes, tanto quanto aquele que construiu inicialmente, né, o estudo, a pesquisa, ela pode ser verificada ou descartada, né, se não se demonstrar realmente válido, né, como o pesquisador original propõe. Né? Então, tudo isso para construir essa ideia de que é o conhecimento, o método, né, o caminho para se chegar ao conhecimento sobre a realidade mais confiável em relação aos outros que foram construídos historicamente pela humanidade, como, por exemplo, a própria filosofia, que eu citei ainda há pouco, né? Que se vale muito do método intuitivo também, né? Como, por exemplo, até mesmo práticas de origem do campo do que se poderia chamar do campo religioso, né? do campo das religiões, que permitiram, por exemplo, lembrando aqui das tradições orientais, né, filosóficas, que são muito tradicionalmente são muito associadas às práticas religiosas, né, permitiram, por exemplo, a construção de conhecimentos a respeito das subjetividades humanas, pode-se dizer da psicologia, né, do campo da psicologia, eu lembro agora mais especificamente do budismo. Então, são outros caminhos, são outros métodos, são outras formas de construção de conhecimento a respeito da realidade que a humanidade desenvolveu ao longo do tempo e que o método da ciência moderna, da chamada ciência moderna, desde o início, se constituiu como uma espécie de contraposição a essas formas de conhecimento, apesar de ter surgido de dentro da filosofia, o método científico moderno, da ciência moderna. É filha da filosofia, tanto que originalmente se chamava as ciências da natureza de filosofia natural, mas se constituiu historicamente como uma espécie de contraposição no sentido de afirmar que a partir daí, a partir de então, é que se realmente se consegue construir um método, uma forma de construção de conhecimento confiável. A mistificação da ciência. À primeira vista, o tema parece remeter à ideia de que os males, os danos, os efeitos de dominação que, historicamente, a ciência moderna tem demonstrado, aos quais Rogério aludiu, né, com vários exemplos, né, na fala dele,
à primeira vista, isso parece ser fruto de um mau uso do método científico. É óbvio que o método científico moderno trouxe muitos ganhos, né, para a espécie humana. É óbvio que o advento, né, dessa construção, porque no final das contas é isso, é uma construção humana, né? E como toda construção humana, obviamente é passível, né, de muitos equívocos e de manipulações. Porém, o que eu quero dizer é que nessa perspectiva que eu estou colocando, se percebe que o método científico moderno, por si só, no que diz respeito ao próprio modo como foi feita essa construção epistemológica, essa construção, né, essa elocubração, digamos assim, mental, como diria o nosso querido Max Stirner, né, como o Rogério gosta de se referir, né, é uma mera invenção da mente humana, é uma mera elucubração humana, é uma criação da mente humana, como todas as outras criações de métodos da filosofia, né, das investigações sobre a subjetividade humana realizadas no campo das religiosidades orientais, por exemplo, né, todas elas têm o mesmo estatuto de construções, meras construções da mente humana. O que significa dizer que, nessa perspectiva, é uma arrogância da ciência moderna, do método científico moderno, se arvorar em ser o método mais confiável, né? O melhor método para conhecer a realidade, o mais alto, né? No sentido do mais plenamente elaborado método que a humanidade já desenvolveu. Porque ele é passível de todas as limitações que qualquer outro método que a humanidade já desenvolveu para conhecer a realidade tem, porque é um mero fruto da mente humana também. Então, a partir daí, se verifica que, na sua própria constituição epistemológica, ao meu ver, o método científico moderno tem uma vocação autoritária, tem uma vocação de dominação e de subordinação dos outros métodos de conhecimento que a humanidade já desenvolveu ao longo da história. Esse conhecimento que é transmitido nas escolas, ele é manipulado por interesses